uma dica e outra de artesanato, nossas reportagens especiais, receitinhas gostosas. A gente faz questão também de orientar o nosso público e dar dicas para você viver bem. E hoje tem muita gente, inclusive que acaba aí quando nos encontra, tanto eu quanto o pessoal da equipe do programa, ou às vezes pelas redes sociais, Tati, ando tão tristinha, ando tão infeliz, ando aí com tantos problemas, não estou conseguindo resolver. De fato, todos nós temos problemas, viu? Todo mundo, gente, sem exceção. Até aquela pessoa que está sempre rindo, aquela pessoa que está sempre feliz, ela também tem os seus problemas. O que muda é a maneira como uma pessoa e a outra encara aquele problema, encara aquele desafio. Hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, né? O que está impedindo você de ser feliz? Por que você não está conseguindo ter aquela vida gostosa, animada, sabe? Por que você está sem ânimo, sem pique para fazer as coisas? Conosco, ele é coach, ele é consultor empresarial, palestrante, escritor. André Ortiz, mais uma vez, fazendo check-in aqui no Mulher.com. Obrigada, viu, André, pela gentileza da presença. Eu que agradeço. Boa tarde, Tati, e toda a audiência do Mulher.com. Prazer revê-lo. André, as pessoas sempre se perguntam, né? Às vezes a gente até acha assim, o meu problema é sempre difícil de superar, a minha cruz é sempre difícil de carregar, mas assim, todo mundo tem problema. Por que algumas pessoas acabam lidando de uma maneira muito mais leve, digamos assim, com os problemas, e outras, de fato, acabam ficando mais depressivas, mais para baixo, e com dificuldade mesmo de encarar e de resolver esse problema, às vezes até de superar, né? Virar a página, como a gente diz. Pois é, eu brinco em minhas palestras que eu falo que nossa vida é uma roda gigante, né? Hora está em cima, hora está embaixo. A grande sacada é você administrar quando você está lá embaixo. Tem uma postura diferente das pessoas que eu tenho estudado ao longo dos anos, em minhas palestras de motivação que eu faço por todo o Brasil, de como elas encaram esse problema. Tem pessoas que se colocam no papel de passageiro. Tem pessoas que se colocam no lugar de motorista da vida. Se você é coadjuvante ou se você é protagonista, isso depende da sua escolha. O que isso tem a ver com o problema? Muitas vezes, quando a pessoa está passando pelo problema, ela delega o problema ou para o destino, ou para a família, ou ela coloca a culpa em uma terceira pessoa. E isso só vai fazê-la sofrer mais. Quando você está administrando um problema, você tem que ser o protagonista, você tem que ser o motorista do carro chamado vida. Quando você se apropria disso, e disso eu falo com uma certa propriedade, Tati, porque se há uma pessoa que também já teve frente a frente a depressão, foi eu. Hoje até o relato em meus livros, os meus DVDs, que se hoje você está com um problema, parabéns. Talvez seja uma bênção disfarçada, uma dádiva disfarçada. É um presente que você está recebendo. É incrível como pessoas estão hoje focadas no aplauso, mas na hora da vaia, na hora da admoestação, da advertência, da puxada de orelha, ele desce de uma tal maneira que ele se sente totalmente derrotado. Tem até um trecho bíblico que minha memória me trai, qual que é exatamente a parte da Bíblia que aparece essa citação, mas é preferível muitas vezes você receber um elogio, é preferível você receber a crítica de um sábio do que o elogio de um insensato, de um nécio. Então, isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Talvez o que te impede de ser feliz é o foco, é você direcionar o foco. Eu sempre brinco também, eu falo, qual que é mais forte, é o sol ou é o raio laser? A gente sabe que o sol é o pai de toda energia, só que o laser ele acaba sendo muito mais forte que o sol por causa do foco. Se você posicionar o laser em um papel, ele queima o papel, diferente do sol. Então hoje, para a gente entender o que nos impede de ser feliz aonde você está colocando o foco da sua vida. Como a gente vai sobreviver e superar, sendo que a gente vive num mundo desmotivado? Hoje é muito comum, né? Você tá perto das pessoas, estão sempre se queixando, estão sempre reclamando, ou reclama de repente do tempo, ou reclama da situação econômica, ou reclama da falta de uma atividade que ela de repente deixou de fazer.
Hoje existe esse hábito, né? Muito de se reclamar, mas às vezes não fazer algo para melhorar. Como que eu vou me motivar, às vezes, estando com pessoas assim ao meu redor, muito desmotivadas, André? Eu faço uma correlação com a linha de raciocínio de 3 pensadores que eu gosto muito. Um chamado Daniel Goleman, que desenvolveu a inteligência emocional. O outro, meu amigo Eduardo Teva, de Porto Alegre. E o outro, o Dr. Augusto Cury, psiquiatra, que também já está aqui várias vezes no programa. Já entrevistamos. Exato. Tem uma diferença entre você querer ser o vampiro emocional da sua vida. O vampiro emocional, o que acontece? Ele suga energia. Então, quando ele vai para a internet, nos sites, ele só filtra informação negativa. Quando ele abre o jornal, ele só vai no policial, ele só vai nos acidentes, ele só vai... Hoje nós vivemos em uma sociedade doente. Experimente você aí do outro lado da telinha, nesse exato momento você vai sair da sua casa, você vai pegar seu carro e você vai parar em frente a uma sinaleira, um semáforo, um sinal, depende da área que você está no Brasil nos assistindo, e deixa esse semáforo abrir e não acelera o seu carro. O que você acha que o rapaz de trás ou a pessoa de trás vai fazer com você? Ela vai esperar, ela vai dar ré, vai chegar no seu lado e vai diminuir, vai descer o vidro e vai falar: olá, tudo bem? Quer desabafar o problema que você está passando? Por que você não acelerou? De maneira alguma, ele vai te xingar. Porque hoje a sociedade está doente. Hoje o mundo está desmotivado. Hoje nós temos vampiros emocionais espalhados para tudo quanto é canto. Só de você olhar para a pessoa, parece que a pessoa suga a sua energia. Isso tanto na área familiar quanto profissional. Familiar, né? corporativo, pessoa física, pessoa jurídica. E, infelizmente, nós tendemos a piorar essa situação. Porque o número de pessoas nos centros urbanos e rurais vão aumentar, esse número vai aumentar. E qual que é a grande sacada da pessoa se libertar desse problema da preocupação, do estresse? Foco. Oxigene seu cérebro todos os dias. Primeiro, sua leitura. O que você está mandando para dentro do cérebro? Né? O nosso cérebro é como se fosse um tanque gigante, que você tem 2 torneiras. Uma com água limpa, outra com água suja. Essas águas são chamadas pensamentos. E os pensamentos são totalmente gerenciáveis. Que tipo de pensamento você alimenta? Que tipo de pessoas você está convivendo? Você conhece uma pessoa geralmente pelas 5 pessoas que ela convive ao longo da vida. Nós nos aproximamos com pessoas parecidas conosco. Então, se você... Verdade, já ouvi falar isso. Eu não sei quem que inventou aquele axioma, aquele provérbio, aquele ditado popular que os contrários se atraem. Lê do engano. É mentira, é balela. Os iguais se atraem, Tati. Se você hoje está com defeito ou critica muito alguém, cuidado, talvez esse defeito é o que você não suporta em você. Isso na psicologia chama-se reflexo. Você se coloca naquela pessoa e você não admite aquele defeito em você. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Talvez o que nos está impedindo de ser feliz é você não ter um objetivo na sua vida. Tem um refrão de uma música popular muito cantada: deixa a vida me levar. Cuidado. É você o dono da sua vida, é você o dono do seu destino. É você que vai fazer o seu futuro acontecer. Ah, André, mas você está falando isso porque é fácil, você não tem meus problemas. Legal, e talvez vocês não tenham os meus problemas. Problema todo mundo tem, Tati. O que muda é como a gente encara isso. Exatamente. Né? André, você sabe que em livros e até palestras você costuma dizer que não é o sucesso que vai trazer o entusiasmo. É o contrário. O entusiasmo que vai te levar ao sucesso. Exato. Queria que você falasse sobre isso, inclusive, aqui para o nosso programa. Porque a gente tem muitas pessoas, por exemplo, que trabalham na área de artesanato, né? E às vezes almejam, né? Tem o sonho de abrir um ateliê ou quer melhorar os seus negócios. A gente está em tempo de crise, né? A gente percebe no país muitos casos de desemprego. E eu queria que você falasse sobre isso. Na verdade, não é o sucesso que vai deixar a pessoa entusiasmada. É o contrário. Primeiro ela precisa se entusiasmar. E aí, primeiro, então, ela precisa acreditar em si próprio? Exato. Etimologicamente, o que significa a palavra entusiasmo? En, dentro, tusi, que vem de theos, Deus, e asmo, sopro, plasma. Pessoa entusiasmada é uma pessoa que tem um sopro divino interno, diferente da desânimos, sem ânimos, alma. Pessoa desanimada é uma pessoa oca.
O entusiasmo, que eu brinco nas minhas palestras de maneira lúdica, a pessoa que tem entusiasmo é uma pessoa que tem bezê. Bezê, André, é brilho nos olhos. A pessoa que tem bezê, ela atrai pessoas iguais. Diferente da pessoa que tem ZA. ZA é zóio apagado. Tem pessoas com zóio apagado que só de manhã você chega, você fala bom dia, a pessoa fala, bom dia, a pessoa resmunga. Eu falei bom dia, pelo amor de Deus. E sempre vai ter pessoas ZA e BZ. A maioria das pessoas são ZA, infelizmente, por não gerenciar esse entusiasmo. A vida, ela abre as portas, principalmente como eu treino muitos vendedores para a área comercial, as vendas, elas são muito mais volúveis, perdão, as vendas, elas são muito mais volumosas quando o vendedor ele é uma pessoa entusiasta. Mas isso serve para nós que não trabalhamos também em venda. Você, dona de casa, ou artesã, ou qualquer profissional, ou pessoa que está nos assistindo agora, você tem essa força interna. Entusiasmo é você trabalhar naquilo que você recebeu de graça. Os seus dons, as suas habilidades, todos nós temos pontos prós e pontos a desenvolver. O duro, Tati, que a maioria das pessoas está focando só no ponto a desenvolver. É incrível, quando você está com um carro, você acabou de comprar seu carro, aí você parou no semáforo de novo, vai parar do seu lado direito um carro mais novo que o seu. E vai parar do seu lado esquerdo um carro mais antigo que o seu. É incrível como se você não se planejar o cérebro, você vai focar naquele que você ainda não tem. E você esquece daquilo que você já conquistou. Você acabou de conquistar. Você acabou de conquistar e você vai de novo pegar um chicote virtual e vai ficar se flagelando. Tá vendo? Eu sou um fracassado, eu não tenho carro novo. Então, o entusiasmo, ele é gerenciável todo dia. Você ter a humildade, né? Esse termo que vem do latim humus, que significa fértil, você ser humilde de reconhecer que todos os dias você já deu um passo para frente. Se eu não pensasse assim, até hoje eu estava na cama e até hoje eu estava na situação que eu me encontrei. E eu agradeço, porque foi depois de perder uma empresa, depois de perder muita coisa, isso talvez me fez hoje eu trabalhar na área de educação corporativa, ministrar treinamentos e cursos para a área de superação. Te ajudou, né? Te abriu esses caminhos. Porque eu sei quando a pessoa está com um problema, o que ela está sentindo. Eu presenciei na pele. E talvez é isso mesmo que a pessoa em casa esteja precisando, né, André? Essa injeção, né? E essa puxada de orelha que você falou. Porque às vezes todo mundo busca o aplauso, o elogio, mas às vezes aquele, né, que a gente fala, aquele tapa na cara, aquele puxão de orelha é importante. E às vezes a crítica construtiva é fundamental. E vale mais do que o elogio. Hoje, inclusive, na abertura do programa, a gente leu uma frase falando justamente sobre isso. As pessoas, elas têm que ter a humildade de saber ouvir o outro. O outro, às vezes, pode ter muita coisa para nos ensinar. A gente tem que ter a humildade de ouvir. Às vezes, você pode até não concordar com o que você vai ouvir. Respeita, é o mínimo. Mas, às vezes, se você tem a humildade e, de fato, se colocar naquela posição, pensa, nossa, será que o que ela falou, será que ela tem razão? Tenta trabalhar aquela informação e às vezes aquela informação do outro, ele pode te trazer tantos mundos, tantas possibilidades. Tenha a humildade de pelo menos parar e ouvir com o coração de verdade. Se você depois chegar na conclusão, não, Tati, acho que isso não é válido, aí você deixa para lá, né? Se não, absorva aquilo e use aquilo a seu favor, que eu acho que é bem isso que você falou. De repente, uma depressão, um problema, use aquilo a seu favor. E trabalhe com aquilo. Tem uma história muito contada por vários profissionais da área comportamental que tinha um fazendeiro que ele tinha um cavalo, era o cavalo principal dele, ele é o que mais ele investia, porque era um cavalo de competição, era lindo o cavalo. E um certo dia esse cavalo caiu em uma grande poça. Ele caiu em um grande buraco, um grande abismo. E aí o que aconteceu? O cavalo, quando ele quebra a pata, você tem que sacrificar o animal. E aí todo mundo começou, esse fazendeiro ficou desesperado, ele falou, vamos tirar esse cavalo daí. Ele chamou guindaste, não conseguiu tirar, chamou todos os funcionários serviçais da fazenda, não conseguiu tirar. Só que ele sabia quem era o cavalo, ele conhecia muito bem o cavalo. Ele chegou e falou, joga em terra em cima do cavalo. Aí todo mundo falou, você tá louco, você vai matar o cavalo. Pode jogar. Aí o que aconteceu, Tati? Com a terra que era jogada no dorso do cavalo, ele começou a se mexer e aquela terra fez com que ele subisse, ele saísse
daquele buraco. Então, essa metáfora, o que nos faz refletir? Às vezes, essa terra que está sendo jogada em cima de você, esse problema, é o que você precisa agora para você se superar. Mas você tem que se mexer. As coisas não acontecem se você não der o primeiro passo. Tem que chacoalhar. Exato, sempre. Adorei. Obrigada pela presença mais uma vez, André. E te espero numa outra oportunidade para a gente falar sobre isso. Obrigada, viu, pela presença. Foi uma honra.